Salve, povo, que a graça de Jesus esteja com todos. Desculpe, estou resfriado, esse tempo vive mudando. E como nós podemos tratar os calvinistas, né? Bom, a gente pode tratá-los da forma que eles querem ser tratados, eles querem ter razão. Então vamos dar razão a eles. Quando um calvinista chegar para você e falar assim: nós somos salvos, nós somos eleitos, nós somos os eleitos. Bom, você fala, você está coberto de razão, irmão. Bom, eu acho que você é meu irmão. Né? Aí ele vai falar, como assim que você acha que eu sou seu irmão? Eu sou seu irmão em Cristo. Você fala, eu não sei. Até onde eu saiba, eu posso ser eleito e você não. Ele vai ficar louco, ele vai falar, como assim, cara? Eu sou eleito. Você fala assim, então me mostra na Bíblia que você é eleito. Ele vai falar que os eleitos vão deixar de fazer isso, vão deixar de fazer aquilo, vão deixar de fazer aquilo outro, que o Espírito de Deus está neles e mais isso, que mais aquilo, que Calvino falou isso, que Calvino falou aquilo, isso e aquilo outro. Aí você vira e fala, irmão, me mostra na Bíblia. Ele vai mostrar, aí fala, agora eu posso te mostrar como você pode não ser eleito na Bíblia, como de repente eu posso ser eleito e você não. Nem você, nem ninguém da sua família pode ser eleito na Bíblia. Ele vai ficar desesperado. Ou ele vai simplesmente fazer assim com a mão, com o braço e vai sair. Falar, você é louco, você é maluco. Porque lembre-se, os calvinistas, eles querem ter razão. Ele vai falar assim, não, certo é você tem parte na salvação de Cristo, né? Tá bom. Fala assim, irmão, abra comigo em Romanos 5. Aqui eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Mas faça do jeito que eles adoram fazer, pegar texto fora de contexto. Né? 5,15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele vai falar, viu? Sobre muitos, os eleitos. Aí você fala, mas quem garante que você é eleito? A graça de Cristo. Mas espera aí, mas a graça de Cristo garante que todo mundo é salvo. Não que você, aí você fala o nome dele, fulaninho da Silva Sauro, é eleito de Deus. Quer ver só também no 19? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim como pela obediência de muitos serão feitos justos. Bom, então pera aí, então. Aí ele vai bugar, como a galera gosta de dizer. Ele vai bugar, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ela fala, não, mas pecadores todos somos. Mas aqui tá falando que muitos. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos, ele viu, muitos serão feitos justos pelo sacrifício de Cristo. Os eleitos. Aí você bate na mesma tecla, na mesma nota ali, ó. Tá, mas quem garante que você, fulaninho da Silva Sauro, é eleito? E ele simplesmente não vai saber falar. Ou vai falar aqui, e vai falar ali. Agora, vamos pegar aqui Romanos 5, partindo do 12. Né? Aqui está escrito morte em Adão, vida em Cristo.
Portanto, como por um homem, depois que ele ficar desesperado, estiver arrancando o cabelo pela cabeça, você fala: irmão, calma, aquietai-vos o vosso coração, tá? Calma, calma, calma. Nisso, se ele ainda estiver ali contigo, não sair batendo o pé, né? Calma, vamos ler o capítulo todo? Vamos ler o capítulo todo. Você vai fazer um compromisso aqui comigo, que a gente vai ler o capítulo todo e a gente vai chegar em uma conclusão do que a Bíblia diz, não do que eu acho, do que você acha, né? Porque ele vai pegar lá um monte de passagem bíblica que ele foi ensinado e vai falar que não, que ele é eleito, que isso, que aquilo outro, que ainda que que Deus o manipule para salvar muitos e oprove a Deus não salvá-lo, Deus continua justo. Nada tira a justiça de Deus. Deus permanece justo para todo sempre. Mas o Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai pegar um cara que ofereceu a sua vida para esse Deus. Toda a sua vida, negou-se a si mesmo durante toda a sua vida para fazer a vontade do Mestre, e vai virar, olhar dentro da cara dele e vai falar assim: para o fogo eterno, porque eu não fui com a sua cara, meu filho não morreu por você. Você vai falar com ele: vamos ler, vamos chegar em um denominador comum no que a palavra de Deus diz. Se quiser partir do primeiro também não tem problema, mas vamos do 12, né? Porque aqui nós já estamos 7 minutos e 21. Portanto, só lembrando que, me desculpe, eu estou resfriado, mas vamos embora. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Ele vai falar: viu? A morte entrou em todos os homens, mas ali justificados são apenas alguns, então são os eleitos. Calma, irmão, calma. O trato foi: leamos tudo e vamos chegar a um ponto. Aqui é apenas o primeiro versículo, né? Ou o 12º versículo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aqui tem uma linha teológica que adora falar de lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Aqui já está falando de Adão. Falou lá em cima lá de Adão também, mas aqui também está falando de Adão. Se eu não me engano, falou lá em cima de Adão também. O qual é a figura daquele que havia de vir. Então, pecado reinou desde Adão até Moisés. Que Moisés deu os mandamentos, e a Bíblia fala que nós não iríamos conhecer o pecado se não fosse a lei, e que o pecado reinou até Moisés, de Adão até Moisés. O qual é a figura daquele que, né, havia de vir. Quem havia de vir? Cristo Jesus. Aí lemos aqui o 15, né? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos mais a graça de Deus. Muito mais. Morreram muitos, mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é
de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí viu, tá vendo? Tá vendo? Os eleitos sobre muitos. Irmão, 15º. Vamos até o final, né? Mas está falando aqui que morreram muitos. Todos morreram até agora. Você conhece alguém lá da descendência de Adão, de Noé? Descendência não, que veio lá desde Adão, desde Noé, desde Jesus, entendeu? Desde Paulo. Não. Então todos morreram. 16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, de um veio, né, de um que veio a ofensa, veio o juízo sobre todos. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação em Cristo Jesus. Muitos ofenderam, mas mesmo assim Deus enviou seu Filho para a justificação do homem. Então, antes que você fale que, então você tem negócio na tua salvação, não, nós não temos. Assim como você também não tem garantia na sua, porque você não sabe se você é eleito. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que receberam a abundância da graça, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só em Cristo Jesus. Irmão, eu sei que você não acredita nisso, mas a Bíblia está falando aqui, em 17, que pela ofensa de um só a morte reinou por isso. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, peraí, eles recebem. Aí ele vai falar, não, mas aí são os eleitos. Mas peraí, aqui tá falando são os que recebem. Não, mas só os eleitos que recebem, porque se não é eleito não vai receber, pode até fingir que recebe, mas não recebe, só finge ser bonzinho. Irmão, mas isso não está na Bíblia. O que fala que os que recebem, né? A abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Peraí, então, de repente você pode ser um que acha que recebeu, mas na realidade também não recebeu. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. De repente teu coração está te enganando e você acha que você recebeu, mas realmente você não recebeu. Mas realmente você não recebeu. De repente Deus quer te usar para salvar alguns, mas você mesmo não vai ser salvo, conforme aquilo que você acredita. E ele vai bugar ainda mais. Não, vida por um só. Isso, 18 agora. Aí agora, no 18, ele vai pirar. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Aí ele vai falar, viu? Por um veio a condenação sobre todos os homens. Então os eleitos não são condenados. Calma, irmão.
estamos no 18 ainda. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ah, mas aí, poxa, é isso? Poxa, mas aí todos não quer dizer todos. Irmão, aqui está todos. Nós concordamos que nós iríamos ler e iríamos chegar em um denominador comum, não é? Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Olha só, o que você não viu porque o calvinismo não deixou você ver. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Existe algum santo na terra? Não, porque todos pecaram, não é? Que você adora essa passagem. O salário do pecado é a morte. Alguém ainda lá do tempo lá está vivo? Não, você mesmo disse. Então, muitos aqui também pode significar todos. Porque se fossem muitos aqui, tinha gente lá, né? Enoque, ao invés de ir andar com Deus, estaria vivo até hoje, né? Continuaria andando com Deus, estaria vivo até hoje. Aí no 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí você vai falar, você vai respirar fundo e você vai falar: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Não, não é isso não. Irmão, olha o que a sua linha teológica prega. A sua linha teológica prega, infelizmente, que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para nos limpar, nos redimir, nos purificar de toda mancha, toda culpa, todo pecado. Aí vai falar, são apenas os eleitos. Não, mas de repente nem os eleitos também. Mas olha só aqui, cara. Cristo não é o perfeito sacrifício? É. Ele vai falar, é. Então, mas o que a sua linha teológica diz é que não é. Porque olha aqui, ó, no 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, que nós estamos lendo aqui desde o 12. Desde o 12, não 12, né? Desde o 12. Desde Adão até Moisés, né? Que foi entregue a lei, e o pecado veio abundando. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que todos pecaram, mas por o pecado de um, todos vieram se tornar pecadores. E por um, todos vieram ser salvos. Por quê? Porque é um sacrifício perfeito. Se você fala que são apenas alguns, Jesus Cristo não foi suficiente para tirar o pecado do mundo. Porque é isso que diz aqui na palavra de Deus, no versículo 20. Superabundou a graça, mas não foi para todos, né? Para que assim, como pelo pecado, como
para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus nosso Senhor. Então, meu amigo, tá aqui, ó. É até aqui. E aí? Você vai continuar sendo calvinista, que vai ficar com 15 e 19, ou você vai ser verdadeiramente cristão? Não tô falando que você não é, mas você vai ficar com toda a palavra. Você vai pegar apenas algumas partezinhas ali que te interessa, que dá força à sua doutrina, ou você vai ficar com toda a palavra de Deus. Porque você leu ali que todos pecaram, mas através do sacrifício de Cristo, todos também foram reconstituídos, né? Ligado à videira, religado à videira, que é Cristo. Não está falando aqui de videira, mas fala na Bíblia também. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas a vida que fala não é que nós vamos ter iate, vamos ter mansões, carros, parece até aquele gatinho lá do Pica-Pau. Não, não é isso. Ele vai cuidar de nós. Ele veio para que tenhamos vida, mas vida com Ele. Quando Ele voltar, isso daqui é passageiro. Hoje você está aqui, amanhã não está mais. Quantos amigos eu perdi já nessa caminhada, nessa breve caminhada? Amigos que eu amava, mas fazer o quê? A vida é assim. Mas acredito que vou encontrar com eles na volta de Cristo. Então, ou você deixa o calvinista muito louco, ou você pega e fala para ele, é isso aqui que acontece, cara. É isso aqui. Você quer pregar? Pregue dessa forma, porque se você continuar pregando da forma que você está pregando, é doutrina de demônio. Me desculpa, mas ele não veio e morreu por alguns. Ele morreu por todos. O sacrifício de Cristo é o perfeito sacrifício. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, onde está, não sei o que, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua prisão, as suas prisões? O último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Se eu não me engano, é onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, as suas prisões? Ele veio e resgatou todo mundo. Acabou, meu amigo. Para que quem crê nele tenha direito de comer da árvore da vida e viverá eternamente. Ele disse: irei para o meu Pai e vos prepararei lugar, para que onde eu estejais vós também. Mas ali não foi apenas para os discípulos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, gente, fique com essa palavra. Entendeu? Jesus Cristo veio, morreu tanto por mim e por você, eu, miserável, pobre, nu, pecador,
que não tem direito de absolutamente nada, não tem um mérito nenhum na minha salvação. Ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. Então, se ele me amou e me escolheu, a única coisa que eu posso fazer é retribuir essa escolha. Retribuir esse amor, mas o que tenho eu a oferecer ao Senhor? Nada. O que eu posso fazer para retribuir tão grande amor por mim? Quantas vezes ele nos livrou de coisas que a gente nem sonha que poderia ter acontecido. Mas ele conhece o fim desde o começo e sabia. Não vai por aí. Faz isso, não faz aquilo. Há caminhos para o homem que parecem de vida, mas é caminho de morte. Não faz isso, não faz aqui, não faz aquilo outro. Mesmo a gente sendo infiel, ele permaneceu fiel. Não faz isso não. Não, eu quero... A minha vontade para sua vida é essa. Mas você está vindo para cá, volta para lá. Entendeu? Porque se assim fosse, Jesus Cristo não precisaria vir, morrer pelos seus, porque os seus já seriam selecionados antes da fundação do mundo. O Espírito Santo também não é consolador, porque ele é uma terceira pessoa que tá ali só para aparecer na foto, porque ele convence quem? Ele convence os eleitos, mas os eleitos vão ser salvos de qualquer jeito. Entendeu? Então, gente, fique com essa palavra. Mais uma vez, não é deboche. Conheço pastores calvinistas, conheço muita gente calvinista, mas o que a palavra diz é o que a palavra diz. O que a sua linha teológica pensa, aí é problema da sua linha teológica. Fiquem todos com Deus.